Esse mineiro voltou diferente após anos em uma cidade escondida. Olá, pessoal! No início do outono de 1993, um hospital modesto e pouco conhecido, situado em uma cidade isolada nos Montes Urais, recebeu um paciente que deixaria toda a equipe médica em estado de alerta. O homem chegou carregado por 2 trabalhadores locais que o haviam encontrado, vagando próximo às trilhas montanhosas, descalço, com a roupa em frangalhos e o olhar fixo em algum ponto invisível à frente. Vestia um uniforme de mineração típico da década de 80, desgastado, com manchas inexplicáveis e sinais evidentes de desnutrição severa. Os ossos sob a pele saltavam, os olhos estavam fundos e suas mãos tremiam levemente, como se há muito não tivessem repouso. Ao apagar-se a luz do quarto, os enfermeiros perceberam algo ainda mais estranho. Manchas claras em sua pele começavam a emitir um brilho fraco, esverdeado, como um tipo de bioluminescência. Durante a triagem inicial, o comportamento do homem chamou a atenção de todos. Apesar do estado físico deplorável, sua fala era calma e articulada, embora repleta de expressões fora de uso que lembravam documentos e gravações dos anos 70. Sem que lhe fosse perguntado, ele se identificou. Piotr Pavlovich Romanov. Eu voltei. A enfermeira que anotava os dados congelou no lugar. O nome soava familiar e bastou uma rápida consulta aos arquivos antigos da cidade para confirmar a suspeita. Aquele homem estava oficialmente morto desde 1986. A partir daí, o hospital foi tomado por uma atmosfera de inquietação que só aumentaria com os dias seguintes. O desaparecimento de Romano havia sido um mistério jamais resolvido na cidade. Ele era funcionário de uma mina que operava nas encostas da região e 7 anos antes fora designado para inspecionar uma galeria parcialmente desativada após sinais incomuns de tremores registrados nos instrumentos. A comunicação com ele foi perdida às 8h47 da manhã. Equipes de resgate foram enviadas imediatamente ao local, mas não encontraram qualquer indício de desabamento, nem os equipamentos utilizados pela equipe de escavação, tampouco vestígios de sangue ou sinais de conflito. A área estava completamente intacta. O único elemento fora do comum mencionado nos relatórios foi a presença de uma parede estranhamente lisa, localizada na parte oeste da galeria. A superfície da rocha brilhava como se estivesse úmida e era tão perfeitamente lisa que parecia ter sido polida por dentro, como se algo a tivesse atravessado sem deixar rastros visíveis. 3 meses após o desaparecimento, com as buscas encerradas, Piotr Romanov foi oficialmente dado como morto. Sua esposa, inconsolável, deixou a cidade e o apartamento onde moravam foi passado a outro funcionário da mina. Com o passar do tempo, o caso foi sendo esquecido, encarado como uma tragédia acidental ou resultado de algum fenômeno geológico desconhecido. Por isso, a notícia de seu reaparecimento vivo e com mudanças físicas visíveis causou enorme espanto entre os moradores mais antigos da região. O hospital recebeu ordens para realizar exames completos e especialistas foram chamados discretamente. Impressões digitais, registros dentários e traços faciais confirmaram sem dúvidas. O homem era, de fato, Piotr Romanov. Internado sob observação, ele começou a revelar fragmentos de sua experiência durante os 7 anos em que esteve ausente. Segundo ele, tudo começou ao tocar a parede lisa da galeria. Sentiu um leve puxão, indolor, como se perdesse o equilíbrio, e então o chão desapareceu. Não se lembrava de cair ou se machucar, apenas de despertar em um lugar completamente diferente. Era uma câmara subterrânea, iluminada por pontos de luz azulados e esverdeados. As paredes e o teto estavam cobertos por estruturas semelhantes a fungos que emitiam uma luminosidade suave e constante. O ar era quente e úmido,
com um cheiro de terra e um zumbido de fundo quase imperceptível. Nos primeiros dias, Piotr vagou pela câmara tentando entender onde estava, chamando por socorro, sem obter resposta. Não havia sinal de saída nem de tecnologia. Com o tempo, começou a perceber formas à sua volta, seres altos, esguios, com pele clara e brilhante. Tinham olhos pequenos, bocas discretas e se moviam em silêncio. No início, apenas o observavam à distância, imóveis. Piotr descreveu esses momentos como os mais assustadores de sua vida, sem saber se estava sendo julgado ou apenas estudado. Com o tempo, os encontros se tornaram mais próximos. Um dos seres finalmente se aproximou e tocou seu ombro com dedos longos e finos, transmitindo uma vibração quase imperceptível e uma sensação morna. Aquele toque, sem dor ou palavras, se repetiu nos dias seguintes. Gradualmente, os seres passaram a emitir sons suaves, sussurros em baixa frequência e gestos lentos e graciosos. O tempo ali fluía de forma diferente. Piotr perdeu a noção de horas e dias sem sol ou lua, apenas uma luz difusa constante. Depois de meses, segundo sua estimativa, ele começou a entender parte da linguagem dos seres, feita de sons vibratórios, assobios e emoções codificadas. Não havia palavras propriamente ditas, mas sensações condensadas em sílabas e modulações, que ele aprendeu a interpretar. A compreensão não veio por lógica, mas por adaptação sensorial. Ele sentia o que era dito. Foi então conduzido a um espaço muito maior, uma espécie de cidade sem ruas, formada por corredores orgânicos que levavam a estruturas esculpidas diretamente na rocha viva. Nada ali parecia ter sido construído, mas sim crescido. As paredes lembravam colmeias, cascas de árvores ou ossos. Tudo era sutilmente vivo e respirava. O ambiente era silencioso, exceto por um zumbido grave e contínuo. A temperatura era sempre amena e o ar tinha um gosto metálico. Na cidade, Piotr foi introduzido a uma rotina simples, sem comandos. Existiam áreas de alimentação, descanso, cultivo de fungos e estruturas vivas. Toda a energia era gerada organicamente, nada era artificial. Os edifícios eram vivos, moldados conforme a necessidade dos habitantes. A comida era uma pasta gelatinosa e pálida, de sabor neutro, produzida por grandes vermes cegos que se alimentavam de matéria em decomposição. Cuidar desses vermes tornou-se uma das tarefas de Piotr. O modo de vida dos seres contrastava totalmente com o humano. Não havia líderes, disputas ou punições. Cada indivíduo parecia saber o que fazer, em plena harmonia. Os espaços de descanso eram cobertos por musgo quente e aromático. Os sonhos de Piotr tornaram-se vívidos, parecendo carregar mensagens. Com o tempo, foi sendo aceito entre os seres e até recebia pequenos presentes. Minerais, fungos raros, pedras com inscrições. A comunicação se intensificou através dos sonhos. Ele passou a ter visões com padrões de luz e vibração, como se fossem códigos. Começou a esquecer o russo, tropeçando em palavras simples. Sentia-se sendo moldado, transformado. Passou a sonhar na nova língua. Foi nesse ponto que começou a chamar os seres de gente de dentro, pois eles não se viam como separados do ambiente. Eram parte de um organismo único e consciente. Não havia morte nem nascimento como na superfície. Os doentes eram levados a áreas especiais de musgo, onde seus corpos se desintegravam e geravam novos padrões luminosos no solo. Em um setor isolado da cidade, vivia uma única habitante, a quem Piotr chamou de Vera. Ela tinha traços semelhantes aos demais, mas irradiava uma luz azulada mais intensa e parecia viver em silêncio, fora das atividades da comunidade. Piotr descobriu que Vera era estéril,
o que a tornava diferente, mas não excluída, e sim preservada. Eles passaram a viver juntos em um domo protegido por musgos decorativos, trocando silêncios e emoções. Vera lhe presenteou com um fungo azul intenso, que exalava um perfume adocicado. Piotr o plantou ao lado da morada e o considerava a primeira coisa ali que realmente sentia como sua. Com o tempo, mudanças físicas começaram a aparecer. Manchas, que pareciam raízes, luz fraca emanando de sua pele, unhas translúcidas, cabelos rareando e dentes substituídos por placas lisas. A comida da superfície lhe causava repulsa. Começou a ter pesadelos com supermercados e alimentos industrializados. Comunicava-se apenas na linguagem vibratória dos gente de dentro, inclusive nos pensamentos. Percebeu que estava sonhando nessa nova linguagem. Esse foi o início de uma crise profunda. Passou dias em silêncio, contemplando a rocha viva. Estava mudando, não apenas no corpo, mas na mente. Suas lembranças humanas pareciam cada vez mais distantes. Nomes, datas, até o rosto da esposa. Sentia sua identidade se desfazendo, como se assistisse sua própria biografia se dissolver. Foi nesse estado que decidiu partir. Comunicou a Vera com um gesto, mão no peito e um apontar para cima. Ela demorou a reagir, apenas o observou, com sua luz oscilando em tons sombrios. No dia seguinte, o conduziu até uma câmara mais profunda, diferente de todas as que havia visto. As paredes pulsavam, respirando lentamente. No centro, havia uma fenda vertical por onde saía um fluxo contínuo de ar morno. A luz naquele espaço era instável, como se algo do outro lado estivesse distorcendo o ambiente. Romanov hesitou diante da fenda. O ar que saía dela parecia carregar murmúrios, vozes abafadas sussurrando em camadas, antigas demais para serem humanas. Vera permanecia imóvel atrás dele, os olhos semicerrados, a pele tomada por um tom prateado opaco. Não havia pressa, mas também não havia volta. Ao dar o primeiro passo em direção à abertura, um formigamento subiu por seus pés. A rocha sob seus passos estava viva, não apenas pulsando, mas reagindo. A cada centímetro, a fenda se tornava mais estreita, como se ponderasse aceitá-lo ou rejeitá-lo. Ele parou. O ar ali dentro era denso, carregado com algo que ele não sabia nomear, mas que o reconhecia. De repente, um som ecoou pela câmara. Não era um ruído dos seres. Era algo mais profundo, um eco metálico e distante, como se alguém ou algo estivesse do outro lado da rocha. Vera deu um passo à frente, estendendo a mão com lentidão. Seu gesto carregava tristeza e tensão, como se soubesse o que viria a seguir. Romanov estendeu a mão para encontrá-la. No instante em que seus dedos se tocaram, a fenda se abriu, com um som surdo, como carne sendo dilacerada. A luz da câmara piscou violentamente. Algo havia despertado. Um sussurro atravessou a câmara, mas não veio do ambiente. Atravessou a mente de Romanov. Voltar. Mas o que deixou jamais será o mesmo. Cambaleando, ele sentiu-se dividido entre dois mundos, dois corpos. Vera o observava sem piscar, como se carregasse a memória de algo que ele ainda não havia vivido. Dentro da fenda não havia apenas passagem. Havia um teste e ele entrou. A temperatura caiu de súbito. A escuridão era total, espessa, quase líquida. Mesmo sem enxergar, Romanov sentia ser observado. Seu coração martelava no peito, cada batida ecoando como um tambor de guerra. Então começaram os flashes, imagens não dele, mas de outros. Rostos distorcidos, bocas abertas em gritos silenciosos. Pessoas que talvez tivessem passado por ali, pessoas que talvez não tivessem voltado. Ele caiu de joelhos, mas não havia chão. Flutuava. Ou talvez fosse ele quem se dissolvia. A parede viva o absorvia lentamente, como se o mundo interior se recusasse a deixá-lo partir inteiro. E então, quando a luz retornou por um segundo apenas, ele viu a superfície. Um vislumbre de algo familiar,
como uma lembrança distante. Mas algo o seguira, e não era Vera. A luz piscou uma última vez antes de desaparecer por completo. Romanov sentiu os músculos enrijecerem, como se seu corpo não soubesse mais como existir fora daquela realidade. As sensações vinham em ondas: frio, vertigem, medo e algo mais. Uma presença familiar e ao mesmo tempo irreconhecível, espreitando em algum ponto fora de sua visão. Ele tentou gritar, mas a garganta estava seca. O som não escapava. Então, houve o silêncio absoluto. Não era apenas a ausência de som. Era o tipo de silêncio que parecia abafar até os próprios pensamentos. Um vazio tão denso que parecia pressionar seus ossos de dentro para fora. E foi nesse espaço, entre o tempo e a carne, que ele ouviu. Um estalo, depois outro, passos. Mas ele não estava mais dentro da fenda. Num piscar de consciência, Romanov viu-se de volta à floresta, mas ela estava errada. O céu, antes cinzento e imóvel, girava como um redemoinho de chumbo líquido. As árvores, inclinadas em ângulos estranhos, pareciam observá-lo, e algumas, ele juraria, tinham olhos. Tudo permanecia imóvel, mas havia a sensação nítida de que o tempo estava apenas esperando. Vera não estava lá. Ele cambaleou para frente, os pés arrastando sobre um solo que parecia pulsar sob suas botas. Cada passo soava oco, como se estivesse pisando em um tambor. Seus dedos ainda tremiam. Tentou chamar por Vera, mas sua voz saiu como um sussurro partido. Foi então que notou, havia algo costurado à sua sombra. Era um segundo contorno, colado ao seu. Como se outra forma tentasse imitar a sua, um segundo reflexo. Ao se mover, a sombra o acompanhava, quase, com uma fração de atraso. Como se estivesse aprendendo com ele, como se estivesse esperando o momento certo para não apenas segui-lo, mas substituí-lo. Romanov andou mais rápido. A floresta começou a se contrair ao redor, como se tentasse puxá-lo de volta. As raízes se retorciam lentamente, como serpentes famintas despertando de um sono antigo. A cada passo, os sons ao redor tornavam-se mais agudos, rangidos, sussurros, uma risada abafada vinda de lugar nenhum. E então, ele a viu. Vera estava de pé, a alguns metros adiante, imóvel. Seus cabelos flutuavam como se estivessem submersos em água, e seus olhos estavam abertos demais, fixos em algo além dele. Romanov correu até ela, mas a distância entre eles parecia não diminuir. Era como correr em um pesadelo. "Vera!" ele gritou, finalmente conseguindo produzir som. "Sou eu!" ela respondeu com um sussurro que não veio da boca, mas do espaço ao redor. "Você voltou, mas voltou vazio." Romanov parou. Sentiu o próprio peito, coração, pulmões. Estavam ali, mas algo faltava. Como se ao atravessar a fenda, uma parte dele tivesse sido deixada para trás, ou levada. "O que está acontecendo?" perguntou ele, sem conseguir esconder o pânico. Vera se aproximou lentamente, mas seus pés não tocavam o chão. Ela parecia ser feita de vidro estilhaçado e luz difusa. Seu rosto ainda era dela, mas os olhos não eram. Tinham profundezas demais, histórias demais. "Você viu, e agora eles veem você também", disse ela. "Quem são eles?" Vera se inclinou, quase como um beijo que não veio, e então sussurrou com a voz de centenas: "Aqueles que nunca foram esquecidos. Aqueles que esperaram que alguém abrisse o lado de dentro." Atrás dele, um estalo. Romanov virou-se. A sombra se erguia. Agora tinha volume, altura e olhos. Era ele, mas não era. A forma à sua frente tinha sua aparência, seus traços. Mas algo estava deslocado. Os olhos eram vazios como poços escuros, e os lábios se moviam em sincronia com os seus, como uma marionete que ensaiava ser humana. Romanov deu um passo para trás.
Isso é algum tipo de ilusão? Vera não respondeu. Apenas se afastou, lentamente, desaparecendo entre as árvores sem mover os pés. Romanov tentou segui-la, mas a cópia bloqueava seu caminho. "O que você quer?" gritou. A figura sorriu, mas os dentes estavam errados. E foi nesse momento que Romanov entendeu. A fenda não era apenas uma passagem, era uma troca. Algo sempre sai junto com quem entra. A floresta escureceu. A luz agora vinha debaixo das rachaduras, no solo que começavam a brilhar em um tom alaranjado, como lava. Romanov recuou. Precisava sair dali. Precisava lembrar quem era, ou aquilo tomaria seu lugar. Por completo, ele correu. Ramos tentaram agarrá-lo. Sussurros o distraíam com nomes que ele não lembrava conhecer. Mas ele seguiu correndo. Atrás, o som de passos ecoava. Os dele e os do outro. Cada som duplicado, cada respiração espelhada. Foi então que a clareira surgiu. No centro, a câmara e a fenda aberta. A mesma luz pulsante o aguardava, mas agora parecia ansiosa, faminta. Romanov olhou para trás. A sombra estava mais próxima, já estendendo a mão, copiando seu gesto de pavor com perfeição. Ele mergulhou de volta na fenda. O som foi de carne sendo rasgada. O calor insuportável. E por um segundo, silêncio novamente. Quando abriu os olhos, estava em um chão frio de concreto. Era o laboratório. Mas o vidro das paredes estava trincado. Luzes piscavam. Alarmes soavam ao fundo, abafados. Vera estava caída ao seu lado. Respirava, mas com dificuldade. E na parede oposta, algo escrito com a própria poeira. "Agora vocês trouxeram um deles." Romanov olhou para a própria mão. E por um instante, ela não era mais a sua.